Olá, povo de Deus. Estamos aqui nessa tarde fazendo mais uma entrevista para o site Divulga Gospel. Hoje eu queria que vocês acompanhassem a entrevista com o vereador e atual secretário Fabrício Gandini, que vai nos falar sobre a gestão e também sobre a importância dos evangélicos junto à administração pública. Boa tarde. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos vocês que vão nos acompanhar nessa entrevista, né? Estou muito feliz de estar participando desse momento aqui na Divulga Gospel. Vamos lá, secretário. Eu não sei se chama de secretário, não sei se chama de vereador, mas vamos lá, secretário. Primeiro eu queria saber um pouco do senhor. Hoje o senhor é evangélico, reúne aonde? Essas coisas para o povo de casa ficar assim, bem integrado, né? Falando assim, ó, nós estamos falando com um irmão que entende as dificuldades do povo evangélico, que conhece bem a nossa rotina. Então, vamos lá, passa para eles a sua biografia, digamos assim. Eu hoje reúno na Igreja Batista, em Jardim Camburi, né? Já há bastante tempo. Eu me converti aos 17 anos. Me converti, eu participava de outro grupo, que não tinha denominação, é chamado Igreja em Vitória. E depois fui para a Igreja Batista de Jardim Camburi. Então, me reúno lá já há mais de 15 anos. Eu vi aqui que você foi indicado para político do ano, né? Conta um pouquinho disso para a gente. Então, quando eu resolvi disputar uma eleição, eu comecei a me preparar para esse momento, né? Eu queria fazer algo diferente. Eu falei, poxa, tem tanta gente na política, mas que não serve ao interesse público, né? E eu queria me preparar. Eu falei, poxa, eu preciso me preparar. E fiz aí, busquei alguns cursos, fiz a minha graduação em Direito, né? Fiz a minha pós-graduação em Políticas Públicas e depois busquei o mestrado em Gestão de Cidades, que aí me possibilitou me destacar dentro desses 8 anos. Então, no meu 9º ano, estou iniciando o 9º ano com mandato, né? Com essa experiência nova agora no Executivo. Então, acredito que todo esse reconhecimento vem fruto aí de uma orientação de Deus para eu me capacitar para o que eu estou fazendo. Então, isso foi fundamental para que eu obtivesse sucesso nesse período todo. Essa parte é muito interessante para a gente, porque é, esse mês a revista vai estar falando muito sobre isso, sobre os evangélicos e os cargos públicos. A gente considera assim que igreja e política não combinam muito bem. Hoje existe esse tabu dentro da igreja. Ai, não, meu pastor ser candidato de jeito nenhum, né? O irmão, ai, não, o irmão não se mete em política. Então a gente quer assim esclarecer para o povo que existe essa necessidade e que não tem mal algum na pessoa que é capacitada, ter um cargo público e gerir bem esse cargo, né? E vamos começar então por uma pergunta que eu considero muito polêmica. A igreja é política. Existe harmonia nisso? Eu acho que a própria Bíblia responde bastante isso, né? A gente tem aí figuras extremamente políticas dentro da Bíblia e que Deus alçou a cargos importantíssimos, e que isso eu falo muito com as pessoas, que a história é construída pela gente. Então a gente tem que ter noção do nosso papel na história. Na Bíblia nós temos pessoas que atuaram politicamente com grande relevância e que conduziram o povo por muito tempo. Então não mudou nada, a gente continua sendo um ser político. É claro, no nosso país a gente está vivendo um estado de tanta corrupção que não só os evangélicos, mas os jovens, várias pessoas se afastam da política, mas é um erro, né? A gente sabe que é um erro porque as decisões mais importantes são tomadas no ambiente público da política. Então, a pessoa que acha, eu trabalho aqui no meu serviço, sem nenhum, não preciso de política, e aí vem um Fundap, que era um sistema que tinha um monte de empresa privada, né? Vem um Fundap e acaba, de repente, por uma decisão política e tira mais de 1.000 empregos diretamente aqui no Espírito Santo. Uma decisão política. Então, daí a importância da gente participar do processo político, independente de ser da igreja ou em outros ambientes. O jovem que tem se afastado bastante, né? É fundamental que a gente faça essa aproximação das pessoas com a política, que elas entendam
que o futuro delas depende da política. Muito bem. O senhor, então, vê como a participação do evangélico, efetivamente, nesses cargos que têm se destacado. Hoje nós temos prefeitos que são evangélicos, né? O senhor, no cargo de secretário e vereador, temos deputados, né? Próprios vereadores. E eu quero ver como o senhor vê a participação do evangélico nisso. Posicionamento, né? Até as atitudes. Se isso ajuda o poder público sendo evangélico. Eu creio que assim, nós temos dois aspectos quando a gente trata do evangélico na política. Ele ser evangélico não habilita ele ocupar um cargo, ou não habilita ele ocupar um espaço decisório. Acho que o que habilita a pessoa a estar num cargo é a sua formação, é a forma que ele se capacitou para estar naquele cargo. No entanto, quando você tem uma pessoa capacitada e tem princípios, que é o caso, quando a gente trata uma pessoa evangélico, é que ele acredita no evangelho. Então, nós temos princípios claros ali na Bíblia. Então, é um ganho, né? Vamos dizer assim. Você vem com um selo de qualidade. É um gestor que tem um selo que ele declara que tem princípios. Daí, eu creio que é extremamente importante a gente ter pessoas com princípios. Sendo ou não evangélicas, mas quando você se declara evangélico, a gente já sabe qual é a carta de princípios. Isso torna as coisas muito boas para as pessoas em termos de confiança, né? Se a pessoa de fato for evangélica. Se a pessoa de fato for evangélica, é um ponto bem crucial nessa gestão. Mas, vereador, os evangélicos hoje, eles exercem na população, né, esse conceito que o senhor falou de já vem com a transparência, já vem com os princípios. Eles efetivamente, ou o senhor sabe de algum que se destacou por isso, ou fez uma gestão melhor por isso, ou o senhor não tem nenhum conhecimento de alguém que já se destacou, exatamente porque usou todos esses princípios na sua gestão? Eu acho que as pessoas precisam buscar os princípios cristãos, no nosso país principalmente, eles têm uma grande relevância, né? Nós somos um país cristão, né? E os princípios, eles são tanto universais, né? Eles são princípios de conduta que dão tranquilidade a pessoa estar num espaço público. Então, eu creio que ser evangélico, de fato, não é o motivo de você ocupar um cargo, mas você declarar e ter os seus princípios no dia a dia, nas suas escolhas, nas oportunidades errôneas que surgem. Infelizmente, a gente tem pessoas que são corruptas, mas tem muito corruptores também. Então, quando você tem um evangélico num ambiente de poder decisório, que trabalha com dinheiro público, que faz escolha pública, eu creio que isso com certeza facilita a pessoa ter um voo mais alto. Muito bom. Quais são os projetos da sua secretaria hoje e da gestão municipal aqui em Vitória para 2017 a 2020? Algum resumo para o povo saber, olha, pretendemos fazer isso até 2020? Nós temos uma série de investimentos que a cidade vai fazer baseado num financiamento que a gente está conseguindo de 100 milhões de dólares. São escolas, são unidades de saúde. Em 5 anos nós vamos ter que executar esse valor que a gente está prestes a alcançar no governo federal. Então são 100 milhões de dólares. Nós estamos, inclusive, hoje, finalizando todos os equipamentos que vão ser, central de controle, são acho que 6 escolas, 3 unidades de saúde, áreas de lazer em diversos bairros. Então, assim, eu cuido do planejamento disso tudo. Então, esse é o momento da gente definir quais são os investimentos prioritários. Além disso, nós vamos fazer agora, no mês de março ao mês de julho, nós vamos fazer um grande planejamento com a cidade. Nós vamos planejar a cidade com as pessoas. Então, nós vamos ouvir todos da cidade, é importante, inclusive, acho que é o primeiro veículo que eu falo isso, então, assim, já informando ao morador, ao cidadão de Vitória,
que vai ter essa oportunidade de discutir a cidade que a gente quer daqui a 4, 5, e o planejamento vai chegar até 2030. Então, a gente projetar a cidade que a gente quer vai ser importante. Então, a gente vai fazer isso esse ano. Esse ano é um ano em que as prefeituras fazem o seu plano plurianual, que é o plano de governo mais longo, de 4 anos. Então, eu fiquei com essa missão também, daí a importância da nossa secretaria é essa, organizar esses próximos 4 anos. Muito bom, vereador. A gente fica muito feliz em saber que a gente está com um secretário que tem princípios, que é um servo do Senhor, que vai nos dar, né, não só ao povo evangélico, mas a toda a população, né, seja morador de Vitória ou qualquer um do Espírito Santo, porque nós utilizamos Vitória no nosso dia a dia, né, nós desejamos que não só o conhecimento técnico, né, não só as pós, né, e os mestrados resolvam as coisas, mas que Deus entre como fator decisivo em todas as tomadas de decisões que vocês tomem, para que a gente tenha recurso advindo do céu, também para enfrentar tudo isso, porque não está fácil, né? Infelizmente, nós estamos passando no país todo um momento muito difícil, e não só a boa experiência política, nem só toda a carga de conhecimento, mas nós desejamos, na sua gestão, que Deus venha agir poderosamente, que o Senhor seja ricamente abençoado por Deus, para que possamos, em outra oportunidade, estar aqui e já ver um pouco desses projetos já caminhando, avançando e resultados disso. Queria que o senhor deixasse as suas considerações para o povo que está em casa, nos assistindo, e já, de antemão, agradecer, tá? Um gabinete aberto, não foi difícil, né, dar aquela impressão que tudo é muito difícil na gestão municipal, e eu quero deixar isso claro, não é. Nós é que não procuramos nos aproximar, né? Mas a Divulga Gospel está aí, servir de ligação entre o povo evangélico e a gestão municipal. Queria, Mara, de fato agradecer a Divulga Gospel. Nós estamos vivendo, de fato, num período difícil, não só no país, mas principalmente aqui no Espírito Santo essa semana, né? Uma semana de terror, né? Em que nós, evangélicos, como você mesmo disse, não devemos confiar só na nossa experiência, mas confiar em Deus, orar para que essa situação mude, até porque existem promessas, né, para o povo de Deus em relação à paz, principalmente. Então, um local onde a justiça, né, não pode ter esse tipo de coisa acontecendo. Onde tem um governo justo, a gente não pode ter esse. É promessa da Bíblia, onde há um governo justo, a paz. Então, nós estamos orar, acho que como evangélico, nesse momento difícil em que a gente não detém, é o momento em que a gente vê que não tem controle sobre todas as coisas, né? E isso Deus permite, às vezes, até para a gente se debruçar mais em relação à oração. Então, assim, a todos que estão nos assistindo, o que a Mara falou é verdade, nós queremos ouvir a população de Vitória, o gabinete está aberto, pronto para receber sugestões, queremos, na realidade, fazer diferença no poder público. E não só como evangélico, acho que isso é papel fundamental de qualquer evangélico. O evangélico, ele não precisa falar que ele precisa estar, que as pessoas vão sentir a diferença no dia a dia. As pessoas vão sentir a diferença no dia a dia, como proceder, como não ceder a algumas coisas. Então isso, por onde você passa, você vai deixando o bom perfume de Cristo, né? Então, assim, agradecer a Divulga Gospel por esse momento e desejar sucesso também, que vocês continuem aí abençoando as nossas vidas. Bem, gente, obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. Então, estivemos aqui com o vereador e hoje secretário de Gestão e Planejamento, Fabrício Gandini, que nos recebeu muito bem.